Graça e paz, irmãos. Essa semana nós vamos falar sobre alcoolismo e nós queremos estudar alguns personagens bíblicos e a situação em relação ao álcool. Primeiro, nós queremos falar um pouquinho sobre como é visto a questão de bebida alcoólica pela sociedade. As campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas tentam passar a ideia de que a coragem, o sucesso, a felicidade, sorte no amor, as boas amizades, os melhores momentos da vida estão à espera daqueles que fazem uso da bebida. Mas eles nunca mostram os efeitos colaterais e permanentes de sua mercadoria, que é a bebida alcoólica. Infelizmente, alguns homens e mulheres de Deus, pessoas consagradas, passaram por este caminho por descuido próprio, por desaviso, mas a maioria mesmo foi por imprudência, e isso acabou acarretando uma série de situações tristes, de sofrimento, de dor, por ter cedido à questão do álcool, né? Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre a vida de Jacó, que é um dos personagens bíblicos que sofreu devido ao uso de bebida alcoólica. Lá no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 18, diz o seguinte: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. O contexto é o seguinte: Jacó ele saiu fugido de casa, foi para a casa do seu tio Labão. Lá no primeiro encontro ele conheceu Raquel, se apaixonou à primeira vista por Raquel, ficou trabalhando ali com o seu tio e ele fez de tudo para poder se casar com aquela jovem, uma jovem bonita, uma jovem ativa, e ele chegou um dia para o seu tio Labão e fez uma proposta. Ele não tinha um dinheiro para o dote, ele fez uma proposta: eu trabalharei 7 anos sem receber nada para ter Raquel como minha esposa. O tio concordou com aquela situação e falou: está fechado. Então ele trabalhou durante 7 anos para o seu tio em troca de poder se casar com Raquel, que também o amava. Era um amor mútuo, né? Chegou o dia, imagina aquele dia de festa, aquele dia de alegria, que ele falou: agora eu vou poder realmente me casar com a mulher que eu tanto amo. E teve uma grande festa, eles se casaram ali, com certeza teve muita bebida. Jacó bebeu bastante naquela festa, e ao ponto de se casar, não com Raquel, mas casar-se com Lia, sua irmã, porque o pai fez ali um acordo com a irmã mais velha, Lia, e enganou Jacó. Ela colocou um véu pesado, tal, ele não reconheceu durante a festa, mas a festa deu continuidade. E ele bebeu muito. E depois, quando eles se recolhem, ele estava tão alcoolizado, tão embriagado, que ele não conseguiu perceber que aquela não era Raquel, a mulher por quem ele trabalhou 7 anos, mas sim sua irmã. E ali, então, ele tem a sua primeira noite com aquela mulher que não era a mulher que ele escolheu, e só no dia seguinte, quando ele acorda, e ele percebe que aquela não era Raquel. Aquela era Lia, e ele vai lá ao encontro do seu tio Labão reclamando, falou: eu não pedi, eu não trabalhei por Lia, mas eu trabalhei por Raquel durante 7 anos, esse foi nosso acordo. E aí Labão deu lá seus motivos, as suas desculpas, mas Labão fez uma proposta: bom, você está em época de núpcia, fique 1 semana com Lia, depois eu te dou Raquel, e você vai trabalhar mais 7 anos para que você tenha direito a Raquel. Então, na verdade, Jacó precisou trabalhar 14 anos para poder se casar com a mulher amada, porque ele se deixou levar pela bebida e pela embriaguez. E nós vemos essa situação, foi uma situação não só de tristeza, de desencontros, de mentiras naquele momento, mas uma situação que perdurou nesta família. Porque o que aconteceu? Ele tinha 2 esposas, e a gente, quando vai lendo os relatos bíblicos, a gente vê que essas irmãs disputavam, brigavam o tempo todo pela atenção de Jacó, para ter filhos. Quando Raquel era estéril, não podia ter filhos, coloca ali então a sua serva para ter filhos, e nós vemos o tempo todo aquela briga, aquela disputa dentro de família por causa de um ato.
da embriaguez. Não só as mulheres brigavam entre si, as irmãs, mas também os seus filhos acabavam se desentendendo. Havia ali no dia a dia um desencontro, porque uma família era ali os filhos de Raquel, a amada, que ele queria, e outro era da rejeitada, aquela que ele não queria. E nós vemos ali os filhos de Jacó crescendo, e essa animosidade e essa disputa crescendo, que nós vamos ver isso na vida de José mais tarde, a consequência de uma embriaguez, uma noite de embriaguez e tantos anos de discórdia, de desentendimento, de mágoa, de sofrimento naquela família. Então nós vemos que talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. É comprovado que 19,5% da população tem uma predisposição genética para o alcoolismo. São pessoas que têm uma tendência maior a se tornarem dependentes de álcool. E um índice alto, quase 20% desta população. Portanto, o melhor a fazer como cristãos é evitar o álcool. E eu quero terminar com um texto que está na Bíblia de Estudos, a Mensagem, Provérbios capítulo 20, versículo 1, ele diz o seguinte: o vinho torna você mau, a cerveja faz de você um briguento, e as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. Talvez ali naquele dia, naquela noite, naquele casamento, Jacó achou que deveria se alegrar, deveria beber, e olha as consequências, porque ele acabou passando por uma situação que poderia ter sido evitada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê realmente condição de dizermos não àquilo que nos causa mal, aquilo que vem atrapalhar as nossas vidas, e não é apenas um momento, são as consequências dessa escolha. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelos exemplos que encontramos nela, porque muitos, ó Deus, não são os melhores exemplos, mas são, sim, modelos para nós vermos e evitarmos, para que as nossas famílias não venham a sofrer as consequências, assim como a família de Jacó passou, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos força para que possamos nos ver livres de qualquer vício que possa nos escravizar, dominar a nossa vida e fazer, ó Deus, que venhamos a experimentar tantas tristezas, tantas amarguras. Sabemos, ó Deus, que com a tua ajuda podemos vencer todas as coisas, e nós oramos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau.